O Eternauta, a série que adapta a HQ argentina para a Netflix, já está disponível no streaming e agora a gente vai falar rapidinho aqui sobre o que achamos dessa série, a nossa crítica aqui. Marcelo Hess e eu estamos aqui na Gamescom, dentro do estúdio do Omelete Z, para falar um pouquinho dessa série que acabou de sair. Tá quentíssima, né, Hess? Tá quentíssima, achávamos aqui que seria minissérie, mas é uma série, primeira temporada, hein? Porque a história da HQ, a HQ foi publicada originalmente ali entre 59 e 62. 57 e 59. 57 e 59. É uma HQ volumosa aí, né? Eu tenho uma edição que tem umas 300 páginas e tal. A história, ela revolve muito uma questão ali da invasão alienígena e tal, mas tem muita coisa que acontece. Na série de TV, eles estão cobrindo um intervalo ali, até o momento em que aparece uma das hierarquias ali do invasor, né? Então você tem ali o momento do coreto, que eu acho que é um momento fora da HQ, uma imagem que ficou comigo da HQ, eles usam isso na série. Então, tipo, a primeira temporada pega, sei lá, metade da HQ. Eu acho que nem isso, acho que chega... Um pouco menos da metade. Assim, é um pouquinho debatível, porque ela já avançou algumas coisas. Ela avança algumas coisas, tipo, a parte do coreto é depois, sim. Só que não cobriu ainda o River Plate, né? Mas o Campo de Maio já é uma coisa, tipo, da frente. Então, eles fizeram adaptações pra história ali. Eu acho que essa foi uma das coisas que me pegou muito. A gente teve acesso rapidamente a 4 episódios antes do lançamento, porque a gente fez as entrevistas e tal. Inclusive, tem as entrevistas lá no Omelete, que o Mariano fez lá em Buenos Aires, com o elenco e também com o diretor, o Bruno Stagnaro, e o Ariel, que é o co-roteirista e também participa do filme. Ele é o Omar, personagem novo. E, cara, eu tava esperando justamente uma minissérie, que a história inteira da HQ fosse contada ali. Então eu fiquei... Daria pra fazer, até dá pra fazer. Mas eu acho que ia sair muito caro. Eu acho que o problema ali foi falta de grana. Eles limitaram a 6 episódios. É uma coisa que eu achei isso do Senna também. São os grandes investimentos da Netflix para a América Latina. 100 Anos de Solidão na Colômbia, Senna no Brasil e o Eternauta, o último, né, desses 3 a ser lançado agora na Argentina. E esse era o mais... Se bem que o 100 Anos de Solidão também é difícil pra caralho, o Senna também, eles mandaram muito bem toda a parte técnica. E a parte técnica dessa série também tá muito boa. Valor de produção, né? Tem um investimento, tem muito tempo para fazer também, porque a galera filmou durante a pandemia. Então você tem aí esse clima de uma trama não pós-apocalíptica, né? Mas apocalíptica de fato. Daquela coisa bem ficção científica da invasão alienígena. Então você tem uma trama em que todo mundo tem que usar máscara e tal, e foi rodado durante a pandemia. Você tem locações em Buenos Aires, quem conhece Buenos Aires vai identificar vários momentos ali, né? Você tem as estações de trem, de metrô e tal. Então, isso é muito pontual e, assim, da pandemia eles tiveram, 4 anos para fazer. E assim, tem... Mas o que eu tava falando, assim, eu tinha essa expectativa de que ia ser tudo da HQ ia ser contado ali nessa minissérie. E na hora que eu assisti os primeiros 4 episódios, eu falei assim, gente, faltam 2 episódios, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tem muita coisa ainda. Eu pensei a mesma coisa. E daí, realmente, quando acaba, você fala assim, beleza. Mas aí que tá. Eu não acho que eles não tem uma questão de encher linguiça nem nada assim. Não tem enchendo linguiça, mas assim, ele funciona como uma introdução. Exato, mas assim, é uma introdução... um pouquinho mais, sabe? Mas eu senti, assistindo a série, eu senti que, tipo, primeiro que eu acho tenso o tempo inteiro, e parece sempre que, mano, essa galera já era, essa galera morreu aqui, entendeu? Na HQ fica um pouco essa sensação, porque eles estão o tempo inteiro, especialmente na HQ, porque eles meio que entram pro exército logo de cara, então você fica sempre numa coisa, puta, fudeu, morreram. Tipo, nesse caso, parece sempre que o que junta os personagens é muito tênue, assim. É um fiozinho, assim, sabe? Porque, tipo, eles estão no limite de uma civilidade. Então parece sempre que, cara, esse grupo aqui já era, entendeu? E eu acho que nos 6 episódios você fica com essa tensão o tempo todo. Então eu acho que não é tanto uma apresentação, mas assim, chega num clímax ali, sabe? Tipo, um clímax fala, mano, essa galera aqui já era, entendeu? E eu sinto que essa é a melhor coisa que tem nessa série, assim, esse sentimento de que eles estão no limite, porque o argentino em si, ele vive de crise em crise, assim. Então o fato de você viver em crise, você não consegue refazer pactos sociais e pactos de convívio. Então parece que você tá o tempo todo se preparando pro fim do mundo, assim, sacou? E esse sentimento, eu fiquei com esse sentimento na série o tempo todo. E seriado americano de fim do mundo é diferente, não é assim? O que eles fazem, né?
justamente, eles deixam um pouquinho de lado a ação, que na série, na HQ, ela é mais constante, para criar pequenas ações, que sempre acontece, seja uma corrida para você fugir de um outro grupo de humanos, essa é uma das diferenças, aliás. Ou ir buscar alguém e tal. Buscar alguém, tipo, a HQ parece que sobreviveu muito menos gente. E assim, faz sentido o que eles fizeram de ter mais humanos sobrevivendo. Eu acho que seria um pouquinho mais próximo disso mesmo. Ele é menos extermínio e mais The Walking Dead. Exato, né? não, porque tipo, a HQ é aquela coisa, uma HQ feita nos moldes dos anos 50, quando você tinha história de gênero em HQ, que assim, você escolhe o seu herói, e esse herói vai atravessar a aventura, entendeu? E tem o Fado ali, que tipo, é um cara que é o gênio, que o tempo todo ele fala, isso daqui é invasão alienígena. Tipo, ele vai explicando as coisas pra você, que eu acho que não ia funcionar numa série. Exato, Hoje não. em dia. Tanto que, assim, ele é tratado como um cara inteligente. Chega uma hora que é o momento clássico da HQ, que o exército fala assim, quem que é o Favalli aqui? E ele fala, você foi escolhido, parabéns. Tá fudido, você vai ter que ir até o centro agora. E isso é clássico da HQ também. Mas eles não ficam, não é super didático, entendeu? Eu acho que a única coisa didática é o lance dos flashbacks e do trauma do Juan Salvo, que é o protagonista. Acho meio irônico, porque assim, na HQ, o Osterheld, que é o autor, ele fala, eu não quero aqui uma coisa que seja tipo o herói individual, que nem tem na narrativa americana, do individualismo, que é o herói coletivo. Só que aí, ao mesmo tempo, ele escolhe o Juan Salvo para ser o perfil do herói individual. Então, tipo... Ele é o contador, né? O cara que tá contando Ele é o contador de história, ele é o Eternauta, essa coisa do Eternauta é explicado bem no final da temporada, meio por cima, e ao mesmo tempo é o cara que tem o trauma. Então, tipo, você escolhe um personagem para ter o trauma. Eu acho que a série explica demais essa coisa, tipo, ela meio que se apoia demais nessa coisa do trauma. Tipo, tudo bem, tem um lance de flash forward, não é flashback necessariamente. E isso é um grande lance, eu sabia porque eu li HQ. Mas, tipo, isso é o grande lance na série. Mas eu acho que se apoia demais nessa coisa do trauma quando, tipo, o grupo é mais legal, entendeu? Pra mim, o forte é o grupo. Assim. Eu gosto muito da ideia de mudar um pouquinho o Juan Salvo, né? Justamente, todo o contexto, ele tá diferente, né? A gente tá... enquanto a HQ era nos anos 50, 60, aqui a gente tá nos dias atuais. E os traumas dele vêm de uma guerra recente, que eles viveram e que é muito forte para os argentinos, que são as Malvinas. Que, inclusive, o Milei nega essas... Então, tipo, tem todo esse lado político envolvido ali, muito forte. E o personagem, o Eternauta, é um personagem muito político. A gente falou já no vídeo que a gente está falando sobre HQ, que o Eternauta, você vê ele nas ruas de Buenos Aires, grafite sobre ele, porque assim, sempre tem protesto, coisas políticas, ele aparece ali, porque ele é como um herói. Ele está simbolizando uma Argentina de um momento que precisa ser combativa. Então, esse momento ali é super legal você trazer isso daí para hoje. Você tem o paralelo também, como o Hessel falou aqui, da Covid com esses dias de hoje. Tipo, a máscara, todo mundo preso em casa, tudo isso que é um trauma recente nosso também. Então, a forma como o drama pessoal mais coletivo ao mesmo tempo vai se desenvolvendo, funciona lá nos anos 60, 50, 60 e foi bem adaptado para os dias de hoje. Não, foi bem adaptado e a série continua sendo política, assim, porque quando a HQ foi escrita, o Perón tinha acabado de sofrer o atentado que tentou matar ele, que depois ele do poder. Então, tipo, você tem muito uma coisa ali de um trauma, quando rolou o bombardeio na Praça de Maio e tal, tipo, matou uma porrada de gente. Então você tem um trauma recente quando a HQ foi feita. Nesse caso, você tem o trauma da Covid, você tem uma narrativa da Guerra das Malvinas e você tem os protestos de 2001, quando rolou toda aquela treta da crise econômica, do panelaço. O panelaço foi inventado, entre aspas, né, em 2001. E aí, tipo, eles colocam isso na trama, tem um personagem que ninguém gosta dele, que é o cara que fugiu para os Estados Unidos em 2001. Então, tipo, tem muita coisa ali... Ele que é o co-roteirista. Olha, eu nem sabia disso. Eu falei, quem é esse filho da puta, mano? Ninguém gosta dele. Esse desgraçado aqui. E aí, acho muito legal que você continua tratando desses traumas coletivos. Então, quando aparece o trauma pontual, assim, tipo, eu falo, puta, isso aqui parece muito narrativa americana, sabe? Tipo, do flashback, transformar o cara num cara excepcional. Tipo, gosto mais do lance coletivo. E acho que a trama e a série funciona melhor nisso. Já dando os ovos aqui, vou dar 4 ovos. Porque assim, tipo, eu acho que no formato americano,
essa narrativa da sobrevivência, do horror de sobrevivência, tá meio cansado. Tanto que uma coisa que eu reparei, tipo, nos seriados americanos, sempre que eles fazem isso e tal, tipo, e todo mundo é meio marine, né? Todo mundo sabe atirar, todo mundo tem uma formação militar. Aí fica aquela coisa meio, tipo, burocrática, meio protocolo do militar. Então, tipo, quando não tá em campo de batalha, todo mundo senta na fogueira e tal, e cada um conta sua história. E aí fica aquela puta digressão, o cara com lição de vida, não sei o que e tal, porque parece que eles estão cansados da narrativa em si e fica só na contação de história. Nesse caso, obviamente você tem personagem que sabe atirar e tal, tem o lance da guerra, mas o principal não é isso, assim. Tipo, o principal é realmente a dinâmica dos personagens e como eles estão engajados, assim, tipo, numa coisa de sobrevivência, e não tem um momento que eles param na fogueira e o cara vai contar a história. Então, tipo, é sempre em frente, assim, a trama em frente. Então, tipo, dinâmica de personagem, a tensão entre eles, quem vai matar quem, porque eles brigam o tempo todo, uma coisa entre homens e mulheres tretando e tal, isso não tem na HQ, as mulheres são muito secundárias. Então, tipo, assim, dramaturgia, entendeu? Tipo, faz tempo que eu não vejo uma série assim que os caras pegaram e sabe contar uma história e fazer dramaturgia, tipo, assim, sentar pra fazer, entendeu? E eles fazem de um jeito brilhante, assim. E eu acho que eles conseguem pegar esse espírito argentino de viver em crise e estar sempre pronto e não confiar em ninguém. Então é isso, eles brigam o tempo todo, eles se juntam entre eles, mas estão brigando mesmo assim. Isso é muito portenho, né? Tipo, e ao mesmo tempo denota, tipo, uma sociedade que foi desfeita por ditaduras e guerras e crises. Então, tipo, não guerras, né? Mas, tipo, ditaduras e crises principalmente. Então, tipo, isso tá inscrito na HQ, na série, e faz ser uma série muito particular, assim, sabe? Tipo, a gente tá cansado dessa narrativa porque a gente vê o tempo todo nos Estados Unidos. Mas os caras foram lá e fizeram uma coisa muito particular, assim. Então, tipo, paguei pau. Os 2 primeiros episódios são excelentes. É muito legal a gente ver que é como o Eternauta é um símbolo, é um ícone muito forte da Argentina, assim como é também o Darín para o cinema. Você juntar essas duas coisas, tipo, se dá um peso muito grande. Assim. Mas assim, o César Troncoso é incrível, velho. O cara que faz o Favale. Ele é brilhante, velho. Brilhante. Ele faz filme na Argentina, faz filme no Brasil e tal. Ele é uruguaio, né? Não, ele tá no meio, né? Então ele faz filme no Brasil também. Assim, ele é genial. O próprio Bruno, que é o Bruno Sagnaro, que é o diretor, ele é uruguaio também. Tem uma série na Netflix que eu quero assistir, que falaram que é muito boa, que chama Ocupas, que foi aqui, lançou o Bruno. É com o Rodrigo de la Serna, né? É com o Rodrigo de la Serna. Eu não sei, eu sei que tá na Netflix. Então eu falo assim, cara, assista isso daqui, porque isso aqui que mostra por que ele foi chamado para fazer o Eternauta, que é uma responsa fodida, né? Sim. Tipo, você pegar, como os caras fizeram para fazer a série do Senna aqui. É uma puta de uma responsabilidade, e eles mandaram muito bem. Foi muito tempo de escrita de roteiro, foram quase 2 anos aí. Pós-produção também, quase 2 anos. Isso aparece na tela. Isso aparece. Você vê, você fica com aquela coisa... Cara, não é possível, não vai sair pela puta que te pariu, não saia, não, por favor. E assim, xingar em espanhol, velho. É muito bom, muito bom. Não, a gente sério. Xinga pra caralho, mano. Não, assim, os caras, caralho, filha da puta, concha de tomar. Assim, puta, é uma delícia eu vi, na moral, sério mesmo. E daí, você vai sentindo, assim, tipo, cada um com uma máscara diferente. Assim, mano, essa máscara aí você não vai sobreviver. Na hora que você colocar o pé pra fora, você tá fudido. Você fica com essa tensão. E tanto é que na entrevista que eles fizeram com um fundo parecido com o nosso aqui, só que eles incluíram digitalmente uma neve caindo. Eu falei assim, meu, vai matar o Darín, caralho. Eu tenho que assistir a 2ª temporada ainda. Não mata, para com essa porra dessa neve aí, pelo amor de Deus. Mas enfim, a parte de computação gráfica, em geral, tá muito boa. A parte de design e produção, figurino tá excelente. Eu tenho 2 quesinhos rápidos para reclamar, inclusive eu reclamei já também na crítica que tá lá no Bom Site Omelete, que uma são os cascudos. Eu acho que em alguns momentos eles estão muito duros na computação gráfica. Eles não são fluidos, não são orgânicos, como poderiam ser numa boa computação gráfica que a gente consegue fazer hoje em dia, mas não em todas as cenas, em algumas. Não, só em alguns momentos só. E a outra é em relação aos Homem-Robô, que também, tipo, na HQ eles reforçam muito. Nossa, eles estão com aquele olhar perdido e tal. E os Homem-Robô da série, eles não têm esse olhar perdido o tempo todo. Eles ficam meio canastrão, né? Tem um cara lá que é o militar e tal. Mano, muito canastrão, na moral. Mas então, assim, faz parte, entendeu? Faz parte. Mas é isso que eu falei. São 2 detalhezinhos. Não, assim, acho se você quiser pegar no pé.
Não, eu acho que faz parte, e eu gostei também que tipo, eles preservaram uma coisa de ficção científica dos anos 50, que é tipo no design, velho. No design, quando aparece humanos, no final, assim, eu falei, bati palma, assim, ó, falei, cacete, velho, incrível, Igual, o cara com a mão assim, igualzinho. ó, o cara com a mão assim, ó, puta, mano, assim... E meio assim, tocando um órgão ali, né? Tipo, nessa hora, meio o Spielberg, contatos imediatos. É. Nessa hora eu falei, caralho, mano, fui fanboy aqui, hein, quase verti uma lágrima pra essa série. Então é isso, ó, meus ovos também, 4 ovos aí pra Eternauta, foi o que eu dei lá no site também, vai lá assistir, ler a crítica que eu coloquei lá também. E ó, obrigado você que acompanhou a gente aqui, vamos tá acompanhando ainda, vamos continuar acompanhando aí o Eternauta em busca dessas novidades da segunda temporada. Vai saber quando vai sair, né? Espera mais o Darim já falou, inclusive a gente colocou lá no site, ele falou que já estão desenvolvendo os roteiros da segunda temporada, ainda não tem o sinal verde oficial da Netflix, pelo menos eu não vi nada disso, mas vamos continuar acompanhando com certeza em busca de novidades. Comentem aí embaixo o que você achou. E não esquece de seguir o Omelete Z, que é um outro canal irmão nosso aqui, onde são tratados ali os games, os animes, tudo de que vem lá do oeste asiático, tudo pop asiático. Oeste não, do leste. Sudoeste. Do sudoeste. Sudoeste. Não, do sudeste asiático. Sudeste asiático. A geografia não é nosso forte. Geografia não é forte. É que os polos estão invertidos. Foi o pulso eletromagnético dos aliens. Pois é. Salvei você nessa. Obrigado, Alex.